Apareceu? Apareceu. Apareceu. Iniciando a gravação. Vou fechar o microfone, peraí. Vivemos os nossos pensamentos. Deus Pai, derrame as suas bênçãos, pensa sobre todos nós que nos encontramos na esfera terra, sobre a direção do Mestre amado Jesus. Possamos, nestas horas, nós, grupo bem pequeno, mais interessados em ganhar conhecimentos, nos pedimos a Tua assistência, Senhor. Os espíritos ligados a nós, com certeza, encontram os recursos no meio ambiente natural para se tornar extensivo ao entendimento a todos. E também, das portas de nossas casas, colocados altos-falantes fluídicos para que as nossas vozes se propaguem, para atender a inúmeros companheiros nossos de jornada que estão presos às necessidades de seus atos inconsequentes. Nos dê forças, nos ajude a estarmos unidos. Quantos gostariam de estar no nosso lugar, no corpo, e quantos gostariam de poder participar, mas impedidos por algum evento. Os que estão chegando, em nome do Senhor, bem-vindo seja. Abrimos a nossa reunião de estudo na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. E damos graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, hoje é o Livro dos Espíritos. Ah, Livro dos Espíritos hoje? Ué? Fosse o Evangelho. Quarta-feira. Hoje é quarta, segundo o Evangelho. A pergunta 461, nós só vamos ler a pergunta. A resposta que foi a pergunta que nós lemos aquela página do Miramês semana passada, né? 461. Vamos ler a resposta e partir para 462. Sim. Certo? Bom, pode haver alguns comentários ainda, né? Então, o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intercessão dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos na parte da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, da pergunta 461. A pergunta é assim: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? É aquela dúvida que nós temos, né? Quando pousa, né, o anjinho e o diabinho. E a gente sempre acha que o diabinho é a sugestão de fora. E nós falamos sobre isso aqui semana passada, né? E, de repente, é o contrário. O anjinho que está tentando nos aconselhar e o diabinho aqui não quer receber o conselho. Foi o nosso comentário semana passada, que a gente sempre bota a culpa nos outros, né? Mas é isso aí, os pensamentos que às vezes são contrários ao nosso, ou são bem, assim, digamos que a gente está meio acanhado em pensar naquilo que são estimuladores, para a gente pensar, né? E até tomar algumas atitudes, falar algumas bobagens ou algumas coisas muito boas também, né? E a pergunta é essa: como é que vamos distinguir esses pensamentos? No final, que dá a pergunta que define bem da resposta que define bem essa pergunta. Vamos lá, então. Vamos lá. Respondem os espíritos. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais a fazê-la. Não fazendo, obra o homem com mais liberdade.
Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. O senhor Roberto não está conseguindo entrar, né? E parece que a dona Lúcia também saiu. Tá? Não, estou aqui. Ah, tá aí? Sumiu aqui no meu visual. Aqui, é porque a tela está preta com SC. Ah, tá. Um CS. Estou vendo a senhora. É a Consuelo. É a Consuelo. Mas está tudo preto a tela, então não estou vendo. Boa noite. Boa noite, Consuelo. O senhor Roberto está com dificuldade. Bom, vamos lá. A pergunta é essa: como é que nós vamos distinguir um pensamento que não é Zé próprio? Olha só quem responde aqui. Quando temos um pensamento, temos a impressão que alguém nos fala. Realmente, né? Às vezes parece que alguém está falando com a gente. E a voz não vem pelo ouvido, né? Ela entra, sei lá, por que canal. Mas chega até nós. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem isso. Né? É um rudimento de mediunidade, podemos até falar assim. Eu acho que todo mundo, de vez em quando, escuta uma voz lá dentro, falando algo. Eu, pelo menos... Posso falar uma coisa? Perguntar uma coisa para o senhor? Pode. Olha, eu já tive essa de você ouvir, parece que alguém está falando dentro da tua cabeça. Mas o mais difícil de entender é quando está já na tua cabeça como se fosse um pensamento seu. Então, é isso que Kardec está perguntando aos espíritos. Justamente isso. A gente pensa que é o nosso. Mas Kardec vai continuar aqui, os espíritos vão continuar a resposta. Tem a impressão que alguém fala para a gente. É o que está falando aqui. Mas, geralmente, olha só, os pensamentos próprios são os que vêm em primeiro lugar. E isso aí que entra. E, às vezes, os meus pensamentos, assim, geralmente, vamos botar em algum acontecimento, agradável ou desagradável, os primeiros pensamentos são os mesmos, do espírito afrânio. Né? E aí que a gente vê essa questão de diabinho e anjinho. Aí que como fala o outro, né? Aí que a cobra fuma, não é isso? Fala, senhor. Fala. Se a gente for lá na 464, desculpa aí, vai avançar, né? Ele diz assim, estudai o caso. 464. Pede para a gente pesquisar aí. Os bons espíritos... Não. Desculpa aí, é só... Tá certo. Não, está certo. Mas você está falando essa pergunta lá em cima, né? Se você não fazendo essa querer distinguir, que é o principal, né? Mas é isso aí. Então, está falando que os primeiros pensamentos geralmente são nossos. É nosso. A gente tem que observar isso, que é o nosso, é o espírito afrânio falando. É o espírito Jorge falando. Aí depois sim que vai... Por quê? Na pergunta anterior, na 460, nós estudamos o quê? Que o nosso pensamento ele não é contínuo como nós pensávamos. Ele tem intervalos. Quando a gente toma o impacto do acontecimento, do algo que está acontecendo, primeiro o espírito todo... Então, aí quando ele dá aquela parada, há o intervalo, é onde entra, né? Pelo que dá entendendo aqui, é isso aí. Entra o pensamento que não é nosso. Fala, Consuelo. Eu queria te perguntar fazer duas perguntas para você. A primeira sobre o pensamento, por exemplo, eu estou brigando com uma pessoa, né? Estou discutindo com ela, aí viro as costas e vou para casa. Aí o primeiro pensamento de raiva é o meu. O segundo, né? Aí quando eu continuo com um pensamento ou querendo me vingar ou dizendo assim, também não ajudo mais, não faço mais, aí já é ajuda do exterior. Seria isso? Pode ser. Pode ser, a gente não pode garantir, mas pelo que dá para entender Seria assim. E também vai ter um pensamentozinho lá atrás, não, Consuelo, calma, devagar. Tem isso também? Naquela hora que você realmente pausa, né? Daquela pausa mesmo legal. Quando você conta até 10, né? Aí chega alguém que você abriu a guarda para que um bom espírito, não é isso? Te ajude, te aconselhe. E sobre, por exemplo, outro pensamento, né? Quando é pensamento depressivo, você com você mesmo, né? Aí começa a vir um monte de pensamento assim, você, por exemplo, você não serve para mais nada, você é isso, você é aquilo,
a tua família pode morrer no meio da rua que você não fica sabendo. Esse tipo de pensamento maluco que pode acontecer de vez em quando, que leva a pessoa a uma depressão. O início do pensamento é porque a pessoa já é triste normalmente, está triste Pode ser normalmente. também. Veja bem, quando a gente começa a pensar, que vai falar na resposta aqui, né? Pensar coisas, não é isso? A 6464 que o Jorge falou. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Se o pensamento depressivo é nosso, nós temos que tentar sair dele. E se a gente tiver alguma dúvida, vamos sair dele também, mesmo que seja de outros, né? Nós é que temos que discernir o que nós queremos. Nós temos que realmente, né, vibrar. Essas horas eu sei que são difíceis, não vou falar que são fáceis, não. Tem dia que a gente está para baixo mesmo, né? Está para baixo mesmo. Tinha um amigo meu que trabalhava de paletó de gravata, falando, eu tenho a impressão que se eu puxar a minha gravata, parece que eu estou dando descarga. É o que ele falava para mim, uma coisa meio pesada, mas, né, a gente compreende que esses momentos né, de crises são complicados. Mas aí é hora de procurar algo para ler, botar um bom programa de rádio ou de televisão, né? Uma música que é leve. Tem música, não precisa ser música gospel, música religiosa, não. Tem músicas que elevam, tem música que, né, tem música que, tipo assim, um exemplo, podem até não gostar, eu adoro Milton Nascimento, aquela bola de gude, né? Bola de meia, bola de gude, ela eleva. Toda vez que estou caindo, vem um menino me dar a mão, ou seja, aquela base que eu tive familiar vem me dar a mão. Né? A letra é muito bonita. Então, assim, procura coisas que distraem, porque você quebrando esse pensamento, né? A gente, você não, para todos nós, quebrando esse pensamento, partindo para outro diferente, logicamente nós conseguimos elevar nossas vibrações e sair disso. Ah, é difícil? Não é. É fácil? Não é, é difícil. Mas aquele negócio nós temos que tentar. Tá? É isso aí. Agora, quanto à questão se é nosso ou não o pensamento, principalmente se for para baixo. Melhor, o que vai falar aqui, vá pelo bem. Vamos optar pelo bem, pelo melhor para nós, que é o bem. Mudar a vibração. Isso que é o certo. Tá. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite. É o livro dos Espíritos? 461. Fala, Jorge. Livro Libertação. Libertação. Lá no Libertação, eu não me lembro se é o 4 ou o 5, mas eu acho que lá no Cidade Estranha, você tinha aquela senhora que foi hipnotizada e teve lá aquele senhor das letras. Eu não me lembro bem. A questão do pensamento aí, englobando o que a gente tem, né, com relação à pergunta aqui, que nos são próprios, que nos é sugerido. Então, nós vamos. O primeiro que nos acomete é nosso, o segundo é sugerido. A gente tem os bons espíritos quando trata de criaturas, digamos, muito inteligentes, trabalhadoras na área de ciências, né? São ideias já com conquista que o indivíduo tem, às vezes ele é alimentado por um bom espírito. Mas às vezes tem o caráter, que a gente não sabe como a gente vai distinguir. Então, lá no Pensamento de Vida, no Libertação, ele cita o seguinte, que o pensamento é a força criadora da própria alma. Isso aí é ponto facultativo, não é isso? Continuação até de nós mesmos. Então, nós atuamos no meio em que vivemos e agimos, certo? Para o bem ou, infelizmente, né? Nós criamos imagens, às vezes, como o Conselho comentou aí, de ódio, de raiva, e isso daí fica muito vivo em nós. Então, muitas das vezes, nós interferimos até erroneamente aqui na vida, na nossa vida de relação, com atos inapreciáveis. E é sugerido. Então, então esse senhor que ele está comentando aí com relação ao escritor, que ele narra assim, vou tomar só mais um minutinho só. Ele diz que foi homem de letras e ele escrevia, o que ele era? Um escritor não muito conhecido, mas revistas pornográficas, não é? E não adianta dizer assim, eu nunca li. Hoje você tem a Playboy, aí você tem revista pornográfica no jornal que você lê. Antigamente era reservado, que era proibido vender, e vários garotos, na minha época, né, passava de mão em mão. Pois é. Então, ele coloca que esses pensamentos foi sugerido a ele
Isso se tornou muito vivo. Eu até anotei, está aqui assim, ó. Impressionei. Deixa eu dar uma clicada aqui só para puxar aqui, que eu estou no computador. Impressionei destrutivamente, destrutivamente muitas mentalidades juvenis arrastando a perigosos pensamentos. É o que a gente vê hoje em dia, isso por mídia, por TV. Então, procurado, depois dele desencarnado, foi procurado por essas vítimas, né? E outras entidades também que eram alimentadas para a prática de coito, né, sexual, o procuravam. E isso está lá escrito, isso aqui está lá no livro Libertação. Para finalizar, ele diz assim, ó, isso somos nós, no caso, domicílios vivos dos pensamentos que geramos, que nós criamos. Então, nós somos alimentados por essa. Então, essas ideias, às vezes, muito de paixões vis, procedem de espíritos sofridos. Há muitos anos, eu e a Elisa, nós fizemos um trabalho desse lá no Maria Vaz. Olha o rolo que deu, o Machado lá, chegou com o Machado, com o martelo. Ô, Elisa, me defende aí. Machado foi-se. Machado foi-se. É verdade. A Elisa não quer falar, não. Já faz tanto tempo isso. Tem bastante tempo, né? Não, eu não estou falando mal do Machado, não. Não. Porque deu um pricrocó da gota, uma falação. É um assunto. É um assunto. Machado. É um assunto complexo. As pessoas gostam de ouvir só aquelas mesmas coisinhas, entendeu? Quando você começa a puxar um pouco mais a corda, e assim, não foi na direção que ele queria. E a gente, de uma certa forma, sabia que falar sobre esse assunto ia mexer com os irmãozinhos que estivessem lá. Exatamente. A gente já tinha conversado, né? Quando elaborando o trabalho lá, né? Até o Nelson até falou, lá na cozinha, lá. Eu lembro disso. Vivamente. A gente sabe que, escolhendo alguns assuntos, a gente sabe que vai ter algumas coisinhas acontecendo. Beleza, para me fechar minha contribuição aqui, para não atrapalhar, já atrapalhei demais. Então, quando o pensamento é sugerido, a gente é como o Afrânio comentou, como se nós estivéssemos ouvindo dentro da nossa cabeça. Qual é o canal? Aí tem a identificação fluídica, tem sintonia, entra um montão de coisas aí, que a gente não sabe o exato. Pois é. A gente só é sugerido porque nós temos, né, os canais abertos. Essa é a verdade. Né? Bom, vamos continuar a resposta aqui. Afinal, olha o que é muito importante aqui. Não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Não interessa de quem é o pensamento. Né? O importante é elevar esse pensamento. Esse aí é o X daqui da pergunta. Os espíritos estão falando para o próprio Kardec. Kardec, que é isso aí, meu irmão? Tem que distinguir isso. É bom? Segue. É ruim? Muda para bom. É esse que é o conceito dos espíritos aqui. Né? E aí depois vem logo assim, muitas vezes é útil que não saibais fazer. Essa distinção não interessa. Eles explicaram aqui para a gente. Os primeiros são nossos, a seguir junto, colado, que o pensamento não é essa velocidade que nós estamos acostumados. Não é rápido mesmo, é veloz. Né? É mais rápido que, podemos falar que a luz, eu não sei nem que conceito de velocidade pode ter pensamento, mas que a luz... Né? 300 mil por segundo. A luz é 300 mil por segundo. O pensamento está acima. Exatamente. A gente chega na pergunta 89, famosa pergunta 89, está lá. Quer ver? Elisa, abre a 89 rapidinho aí para ver a coisa. Deixa eu marcar aqui. 89. Não, é 90, desculpa, é 90. Tá, é embaixo. É 90. 90. O espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre, dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar aonde quer ir? Preste bem atenção na pergunta. Né? É tipo super-homem, né? O Marco Aurélio que faz essa brincadeira, super-homem, vai voando, vendo a paisagem.
Né? Ele ainda canta a musiquinha do Super-Homem voando. Né? Passa em cima dos Alpes. Então, por aí. Está voando, está vendo a paisagem. Né? Isso é o espírito se transportando de um lugar do outro. Mas, aliás, no livro Voltei, o irmão Jacó foi transportado nessa velocidade pela filha Marta. Tá? Agora tem um lance também. Tem espírito que fala, vou para Júpiter agora. Já está em Júpiter. Entendeu bem? Então ele é mais rápido que a luz. Então a rapidez do pensamento aí perto da luz, perto do pensamento, não dá para compreender, porque o pensamento anula a questão espaço-tempo. Totalmente. Anula essa questão espaço-tempo. Né? Então, é muito, como eu estava falando, é muito rápido o pensamento. Por isso que eles entram junto com a gente e cola. A gente pode ter um intervalinho pequeno no nosso pensamento que a gente cola. E nosso canal está aberto. Duvido que eles colassem no pensamento de um Chico Xavier. Tá? Mano, um espírito mais acima de nós, né? Então vamos ver a resposta. Dar-se-á uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo disso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Olha só o que está falando. A distância pode desaparecer completamente. É difícil a gente compreender isso, né? Então, é uma coisa que nós vamos compreender um dia. Mas já temos essa noção. Né? O que é o pensamento? É um atributo do espírito que realmente é um atributo, não é um espírito, é um atributo do espírito que realmente tá. Para já. Eu acho que é a ubiquidade que está no Evangelho. Mas eu acho que o tema seria ubiquidade. Isso está no Evangelho. Mas eu não vou falar. Eu só vou colocar só isso. Eu vou falar uma coisinha rápida também. O Dr. Bezerra de Menezes, a capacidade dele de radiação é enorme. Tá? Então, ele pode estar, vamos dizer assim, como você citou aí, foi Júpiter que você falou, né? Vamos admitir que for Júpiter. Então, tem tarefa aqui na Terra. Ele vai irradiar o pensamento dele. Então, pode ser lá em Brasília, Bezerra de Menezes, Rio de Janeiro, no mesmo horário, ou uma hora depois de diferença, 15 minutos, mesmo pensamento chega. Lá na Bahia, ou fora do Brasil, The Flash. Então, é a capacidade radiativa que o espírito tem. E esse pensamento... Um abajur. Exatamente. Um abajur. É isso aí, irradia. É igual o Sol, que a luz do Sol chega aqui em torno de 8 minutinhos. É isso aí. E aí é o pensamento. Né? Veja bem, o Sol, a luz dele chega aqui em 8 minutos. Tá? Mas se pensar ou para o Sol, isso estou falando de Jesus, Espírito Santo também, já está. Né? Então, essa questão espaço-tempo é tipo assim, o que nós precisamos na nossa escola para a gente compreender as coisas. Né? A questão 677, né? Eles falam a palavra poxa vida, esqueci a palavra que usa na pergunta da questão, sobre essa questão do pensamento contínuo que eles usam lá, meu Deus, 677, só a palavrinha que está aqui na minha cabeça e não sai. É o desenvolvimento do pensamento. Né? Como nós estamos precisando desse momento lento, que nós estamos amortecidos na carne, para desenvolver os nossos pensamentos. Essa é a palavra, desenvolvimento do pensamento. Então, é isso aí, né? Bom, falando muito bom não fazer distinção, não esquentar. Olha lá, não o fazendo, ou não ficar procurando... Por quê? Não fazendo obra o homem com mais liberdade. Olha só que questão, coisa interessante que está falando aqui. Não fazendo essa distinção, porque a gente tem a mania... não. Vem um pensamento ruim aqui para mim,
Sou obsediado. Estou obsediado. Eu não faria isso. Poxa vida, se o obsessor realmente mandou a ordem e o cara fez, por que botar a culpa no obsessor? É por isso que também os espíritos estão falando. Né? Não é útil fazer essa distinção. O útil é fazer o certo, não seguir os maus pensamentos. Tá? Aí nós temos mais liberdade de aceitar ou não. Não, é um mau pensamento, eu não vou fazer. Eu não vou realizar isso, não vou cortar esse pensamento aqui, eu não quero mais pensar nisso. Não, aí eu vou procurar algo para me distrair, né? Desligar esse pensamento. Né? Então, é isso aí. Não fazendo essa distinção, não procurar isso, nós agimos com liberdade. E a nossa liberdade qual é? É para o lado bom. Porque hoje nós não estamos mais trabalhando somente pela matéria, nós estamos trabalhando pelo nosso futuro depois, fora dela também. Nós estamos visando algo. Nós não estamos aqui sentados 3 vezes por semana, né, para aprender somente, para praticar. E algumas coisas também já estamos vendo, o nosso futuro. Nós estamos começando a viver, aprender. O estudo do André Luiz é o quê? Os livros do André Luiz? A vida no mundo espiritual. Nós estamos começando a entender que nós somos espíritos na matéria. E temos que trabalhar fortemente por isso. Para, né, estar na matéria, com as necessidades da matéria, mas pensando nas necessidades do espírito imortal. Tá? E aí depois vem falando, se decide pelo bem, é voluntariamente que eu pratico. Se estou no mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, essa liberdade nos dá isso. Nós sabemos que quando estamos fazendo a coisa errada, nós temos mais responsabilidade sobre isso. Assim como pelo bem. Então, é isso aí que eu queria falar sobre essa pergunta. Que, aliás, deu meia hora de falatório. A pergunta já foi lida semana passada. Né? Então, os nossos pensamentos, nós não temos que ficar preocupados em distingui-los. Temos que ficar preocupados em elevá-los. Isso deve ser a nossa preocupação. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Falar, Jorge? Não. Pula para outro. Vai começar o estudo hoje. Não, muito bem, cara. Vai começar o estudo agora, tá, gente? Mas uma pergunta, nesse estudo aqui, nessa parte do livro, uma pergunta tem muito a ver com a outra. É verdade. Entendeu? Então, lá desde a 459 até a última que nós vamos ler, tem tudo se entrelaça uma na outra. Bom, até então, 470 e pouco. Nossa, 472. Ô, Afrânio, quando a gente se reúne para fazer o estudo, só se interessam os espíritos que querem aprender ou não seriam os espíritos que falam coisas ruins para a gente, nem nada. Esses outros saem e realmente não se interessam em aprender nada e não são obrigados a aprender nada, ou eles acabam ouvindo alguma coisa do que a gente estuda? É meio difícil a gente responder, mas pela lógica, veja, pela lógica, logicamente ficam aqui os espíritos que querem aprender, ficam espíritos também que, veja bem, a nossa casa, os estudos, no culto no lar, se torna tipo um posto de assistência também, momentâneo, mas é. Né? Às vezes tem algum espírito desencarnado na área, que isso vai fazer bem para ele, vai vir também. Né? E aqueles que, mesmo que estão com raiva da gente, mas que não querem largar, a gente vão ficar aqui ouvindo, pensando. Eles vão pensar, mas não vão conseguir, às vezes, nos influenciar, porque há uma atmosfera criada também pelos bons espíritos para que o estudo se realize, com certeza. Mas eles podem ficar aqui, de repente, querendo, né? E não conseguem, e não é assim, tipo, esse cara não é nada disso que ele está falando aí, né? Também tem isso. Agora, garantir o que quem está aqui, eu não sei. Eu sei que há bons espíritos aqui nos ajudando, isso eu tenho certeza, nos intuindo. Né? Os nossos amigos espirituais também devem ter alguns aí que, quando não tem trabalho, né? Porque eles também trabalham, né? Há uma turma boa aqui nesse momento, mas pode haver alguns também que estão meio contra a vontade, mas só não conseguem nos largar, né? Esses contrariados,
Eles ficam aí, como você disse, né? Com o bichinho do aham, mas fica. Aí, peraí. E aos poucos, por que, que os amigos, só um minutinho só, por que, que os amigos, digamos, o guia familiar, né? Aquele responsável pela assistência no lar, deixa que aconteça? Isso serve para nós de aprendizado. Porque eu não sei aonde foi que eu li, foi um dos livros do André aí, eu acho que foi o outro anterior, o Ceareiros de Volta. Eles dizem o seguinte, que esses espíritos permanecem ali, mas você nunca deve forçar a barra para afastá-los. Não, deixa ele ali quietinho, porque é bom para ele, é bom para mim. Então a gente vai fortalecendo os laços, ou seja, a simpatia entre nós. E hoje ele está assim, amanhã ele muda, com certeza. Aquela questão, né? São nossos companheiros de jornada. É. E não é por um acaso. Então, não temos que respeitá-los, né? Temos que respeitá-los, né? E seria bom se eles ficassem, sabe, Conselho? Se eles ficarem, pelo menos eles também estão tendo uma grande oportunidade. Essa é a Claro, é isso que eu estou te perguntando, porque nem que seja a vírgula, eles aprendem, né? Nos ajudam, podem mais tarde nos ajudar, né? Quem sabe, né? Exatamente. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Cláudia? Eu não sei quem mais está aí. O Jorge, Elisa, Cláudia, Consuelo, Dona Lourdes. Não, tem mais alguém? Tá tudo certo, eu estou entendendo. Tá legal. Tem um outro aqui que eu não consigo identificar quem é. GU, Guest. Também não sei quem é. West. Cláudia. A Cláudia não? Eu? Não, a Cláudia tá como Cláudia. Só se ela entrou Não sei se eu entrei 2 vezes, pode ser. Será um hacker? Deixa o hacker aprendendo aí. Vai ver que é o cara obsessor que está gravando. A Consuela falou aí, ó. Deixa ele aí. Tá aprendendo, tá aprendendo. Vamos falar. Beleza. 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Só pergunta boa. Veja bem. Então, aí, dois detalhes aí. 2 detalhes bem parecidos. Primeiro, homens inteligentes. Né? São homens com a capacidade intelectual acima do normal. Né? E outros, os gênios, que estão acima dos homens inteligentes, que há uma diferença. Há uma grande diferença entre homem inteligente e gênio. O homem inteligente tem uma capacidade intelectual enorme, um conhecimento enorme. O gênio não, ele é criador. Tá? Lógico, criador, não estão colocando Deus aqui não, por favor. Estão falando assim, por exemplo, um pintor, tá? um compositor. Tá? A gente pode falar aí sobre os grandes compositores. Mozart, Haydn, Beethoven, essa turma toda aí, né? E outros mais, que eu nem me lembro os nomes, que não é a nossa área, mas tudo bem. Beethoven tem até... o Beethoven, ele tem uma coisa interessante que vem mostrar isso a gente, muito interessante. Quem já leu um pouco sobre a vida de Beethoven, está falando Jorge está mostrando os mensageiros, o negócio do quadro do São Diniz, né? Isso, daqui a pouco a gente chega lá. Vamos falar. Eu leio então, aqui. Isso. Beethoven teve uma infância difícil, tá? Eu acho que a mãe dele morreu logo após que o parto dele, ou logo depois. O pai o criou, o pai foi muito amoroso, muito caloroso, mas muito pobre. Mas mesmo assim, como ele tinha uma facilidade para música, o pai o conseguiu educar. O pai também tocava, né, piano e outras coisas, conseguiu educar dentro do piano. Só que quando ele chegou, tipo, 9, 10 anos, o pai não tinha mais capacidade de ensiná-los o instrumento. Aí passa para um mestre, um professor. 3 meses depois, o professor também não tinha mais bala, mais condição de ensinar o Beethoven. E o Beethoven vai ficando um rapazinho, por conta própria, foi desenvolvendo, foi se tornar aluno do Haydn. Isso lá na Áustria, naquela época.
onde os compositores não tinham muito valor. Quem viu o filme Amadeus vai ver que o Mozart realmente não tinha muito valor. Para ter valor, o compositor tinha que se colar ou no rei, ou alguém assim, perto do escalão do rei, ou em algum bispo, arcebispo, da igreja. E os compositores eram usados como assim, instrumentos para fazer barulho durante as reuniões, os encontros. E quanto melhor o compositor, é aquele negócio, assim, tipo bichinho de estimação, né? Quem viu o filme Amadeus vai ver que eu estou falando a verdade. Né? O bispo falava, esse é meu enteado, né? O rei falava, pô, fique comigo. Tanto que o rei, no filme, né, da vida do Mozart, Amadeus, tinha um monte de, entre aspas, né, puxa ao redor dele vários compositores. E ele, quando começa a criar, né, a crescer, o Haydn propôs a ele, o Haydn não, ele pediu ao Haydn para tocar para a corte. Só que ele estava acima do tempo dele, olha só, acima do tempo dele. A mesma coisa aconteceu com Mozart, lá, ele viu, né, o filme Amadeus. Ele, né, começa, né, o Haydn era, né, brincadeira de criança, como é bom, essa musiquinha bem leve, aquelas canções bem populares, melhoradas. Entra o Beethoven com aquelas explosões que tem a música Beethoven, aquela música forte, né, que eu não entendo bem, mas os acordes totalmente diferentes, foi um fracasso. Um fracasso. E aí começa também a grande dificuldade do Beethoven. Nós estamos vendo até agora, nesse pouco caso que eu estou falando aqui, que o Beethoven sempre teve ajuda do quê? Também dos irmãos espirituais, dos amigos espirituais. Até agora. Ele se afasta da corte, se afasta do Haydn e começa a se virar sozinho. Mas ele era um cara de bom tino, comercial, conseguiu não ficar tão pobre igual os outros compositores. Só que ele teve um problema lá com uma mulher e teve um filho com essa mulher. Ele conseguiu a guarda, mas ele ficou com muito sentimento, enquanto houve um processo na justiça, que para ele tomar esse filho dessa mulher, que era a cunhada dele, se eu não me engano, ele ficou com muito sentimento de ódio no coração. E esse processo durou 10 anos. Esses 10 anos, o Beethoven não compôs nada, absolutamente nada. Primeiro porque ele se fechou para a arte. Ele se fechou totalmente para a arte. Ou seja, o que o espírito dele podia criar, não conseguia. E segundo, que ele também fechou os ouvidos para os amigos espirituais o ajudaram. Aí, estamos falando de um gênio, o Beethoven. Após resolver o caso, houve outras passagens, ele volta a ficar de bem com a vida. Foi onde começou as grandes composições deles, mas só que foi um detalhe, foi na época que ele fica surdo, né? Ele realmente... Espera aí, só... Deu aqui para mudar somente para alto. Então, realmente, a gente vai ver na vida do Beethoven que tem sempre alguém ajudando, né, a nós aqui na Terra, inclusive os gênios. A obra, a criação é por conta e responsabilidade deles, mas sempre haverá amigos para ajudá-los. Isso aí é uma coisa que tem sempre alguém. Olha a nossa falta de humildade, mas tem que ouvir isso, nós, né? Tem sempre alguém que sabe mais que nós, que conhece mais que nós, que está num plano mais elevado que o nosso. Eles também têm esse alguém. Por melhores que eles sejam, compositores, pintores, seja lá o que for, né? Jogadores de futebol, tem sempre alguém melhor. Tem sempre alguém melhor. Então, essa pergunta é muito interessante por isso. É de si mesmo ou tem ajudas, né? E é outro caso aí, que é esse aí. Fala aí, Jorge, o caso aí do... O caso do São Luís, o Aniceto coloca que, com relação... Eu vou dar uns pulinhos, é só ler só rapidinho. Ele diz assim, antes lá, na página 88, diz assim, esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Ou seja, o André Luiz veio, junto com o Aniceto e o Vicente, acho que é Vicente, ao Campo da Paz, né? Eles choraram até que depois que atravessou, eles estavam irradiando luz pura.
Aí, não, antes de atravessar, aí eles novamente voltaram ao normal. E chegaram lá, é o caso do Alfredo e da dona Ismália. E o Alfredo dirigia aí essa unidade móvel na crosta. Pois é, então ele chegando, aí dando lá suas passeadas lá dentro no castelo, diz assim, ó, representando o martírio de Sansão Diniz, o apóstolo das galhas, rudemente supliciado, vou dar um pulinho agora, tá? O seguinte, eles viram uma tela, e essa tela desse São Diniz, porque alguns de nós aqui pensamos o seguinte, que o homem de gênio ele está criando, digamos, aí você tem vários pintores, tem o brasileiro, esqueci o nome dele, você tem Guia Cavalcante. Cavalcante, isso, vários. É Portinari no Brasil, tem aquele da Mona Lisa, entre outros. Então a gente acha que eles são homens de gênios, tá? Porque na pergunta é conquista desses espíritos, né? Mas o alto vê que eles têm um pensamento povoado de conhecimentos, inspira ele. Então, o caso aqui, esse apóstolo de São Diniz, essa tela já existia na ambiência espiritual. É que ele coloca assim, ó, deixa eu ver, dar um pulinho aqui. Eu só notei assim a lápis. Eu não estou conseguindo, está aqui, ó. Não é aqui não. Deixa correr, eu sei de cabeça. Então, esse Bonete, uma coisa assim, é Bonatti, ele foi, no seu desprendimento, se eu não me engano, ele foi à ambiência espiritual, ele viu essa tela. O homem ficou apaixonado, ficou doido. Enquanto ele não conseguiu transmiti-la aqui para nós, né, ele não ficou, vou usar essa palavra, satisfeito. E o André Luiz e o Vicente fizeram essa alusão e foi explicado. Porque tudo que nós aqui na Terra, agora é meu pensamento, tá? Que me acorde em primeiro lugar. Por exemplo, a tomografia computadorizada veio pelos israelenses, foi criado lá. Pois é, isso obviamente já existia em algum lugar, alguém daquele grupo de engenheiros copiou e trouxe para cá. Por exemplo, você tem a ressonância magnética da mesma forma. Você tem, eu lembro do aeroporto internacional. Eu estava lá, eu trabalhei no aeroporto internacional como contínuo. Eu estava numa unidade 6, e do nada assim, como se eu tivesse, sei lá o que foi aquilo. Eu me via numa parte de baixo do aeroporto. E o aeroporto já estava sendo construído. Obviamente eu devo ter vivido em algum lugar desse aí. E a parte do aeroporto, o aeroporto estava construído. Eu falei assim, caramba, que negócio, isso é loucura minha. Não tinha nada a ver com mediunidade. Antes né, de eu ficar meio doido, maluco, porque os canais estavam abertos. E ainda digo a vocês, essa aí é um lado só, falta o outro lado ainda a ser construído, hein? Só tem um lado, falta o outro lado. São 2 lados, tá? Um dia eles vão fazer isso, vão mexer nisso. Pois é. Então, tudo que já existe, do lado de cá é uma cópia, né? Eu nem sei se eu uso a palavra fiel. Não é fiel, não, mas é razoável. É isso que está escrito aqui, que eu entendi. E pai bola. O gênio é isso aí. Ele vem com essa condição, que já é capacitado para isso, para criação, né? Nós vamos ver também, você falou sobre esse caso aí, no livro Memória do Suicida, que foi escrito em 1926, mas foi lançado só em 1940 e pouco, foi lançado após Nosso Lar, né, que esperou Nosso Lar ser lançado para depois ser lançado, né? Tem um determinado momento que eles vão para uma sala, ver uma projeção numa tela, e o cara pega um disco tipo de aço, coloca no compartimento e fecha a gavetinha. Isso é um DVD. E passa lá na tela, né? É um DVD. Isso. Em 1926, nós vamos ver o DVD lá, né? Naquela colônia, né? Que é a Lanceiros de Maria, né? Lanceiros de Maria. Uma colônia somente para atender suicidas.
né, criada por Maria. Quer dizer, essas coisas já estão lá em cima. E outro caso muito interessante agora, que está bem moderno, a questão da pandemia. O Divaldo fala que nessa transição, né, alguns espíritos da área das ciências, né, pediram para vir aqui ajudar. Eles são dessa área dessa técnica aí, né, da biologia, etc., para, né, ajudar caso houvesse alguma pandemia, alguma virose, alguma coisa. Aí eu falo, poxa, nunca uma vacina foi tão rápida. Essa vacina não presta, não, gente. Tem espíritos aqui reencarnados aqui em vários pontos do mundo, tá? Na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suécia, no Brasil, que o Butantan também já está desenvolvendo vacina lá em São Paulo, e vieram já. Eles não são gênios, mas são pessoas altamente capacitadas. E, logicamente, nós tivemos a pergunta 401, tá? Quem quiser dar uma olhada lá, só para a gente entender isso, 401. Quem quiser dar uma olhadinha lá. Senão, quando eu voltar, eu já perdi. 401. Não, desculpa, 402. 402, tá? Vamos pular os parágrafos. Tem a pergunta 402, aí vem o primeiro parágrafo, pelos sonhos. Segundo parágrafo, pobres homens. Terceiro parágrafo, o sono liberta. Quarto parágrafo, isto pelo concerne. Quinto parágrafo, é o que nos interessa. Graças ao sono. Vamos entender essa questão aí. Como eles vão beber lá na fonte, tipo aí essa tela do Bonatti, o Martírio de São Diniz, tá? Nós vamos compreender mais ou menos isso aí. O que acontece? Todo mundo já achou? Não. Não? Eu estou tentando achar aqui, peraí. Quinto parágrafo da resposta da pergunta 402. Graças ao sono. Achei. Achou Achei. Todo mundo? É parágrafo, por isso que eu não achei. É o quinto? Não. É um ponto. 2, 3, 4. Está procurando parágrafo mesmo. Ele está no parágrafo, o sono liberta a alma, já é o último ponto, quase. Não, aqui veja bem, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É esse parágrafo, é o quinto parágrafo. Da pergunta 402 da resposta. É quando começa um Vamos texto. lá, Elisa. Vamos lá. Então, pelos sonhos, primeiro parágrafo. Pobres homens, segundo parágrafo. O sono não liberta, terceiro parágrafo. Isso pelo que concerne, quarto parágrafo. Graças ao sono, quinto parágrafo. Não. Graças ao sono está incluído no terceiro parágrafo. Então, teu livro é diferente do meu. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre nós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio em que lhes é próprio. Ao meio que lhes é próprio. Olha só o que está falando aí. Por isso que os espíritos superiores vêm aqui, reencarnam entre nós, né? E quando eles dormem, né, emancipar a alma, que nós já estudamos, vão lá se encontrar com os espíritos do nível dele. Né? É por isso que fala, reintemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falir, e quando se propõe a instruir os outros. Né? Eles têm ajuda. Isso aí a pergunta está aí também, uma parte dela, da resposta dela. Então, mesmo esses espíritos emancipados do corpo, né, vão, né, lá na fonte buscar o que precisam.
a ajuda dos bons espíritos também, né? Tá? Então, é assim que acontece muito, essa questão do homem inteligente, homem gênio. Estamos falando de espíritos que vêm para cá ajudar, tá, na evolução do planeta. Aqui na resposta, vamos falar aqui sobre isso, na palavra vulgarizá-las. Essa palavra vulgarizar, nós vamos compreender que é isso. Trazer as novas ideias, os novos aprendizados e colocar para a gente. Tudo bem? Está tudo certo? Então vamos ler a resposta agora, Elisa. Peraí, deixa eu voltar lá. 462. A pergunta é a resposta, né? É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Não. Como eu não sou assim nem um pouco modesto, eu sou muito modesto, vou falar, será que as minhas ideias são sempre minhas? Eita. Ai. É que a gente acha que é o máximo. Nós achamos que somos gênios, inteligentes, né? Etc. Deixa para lá. Deixa para lá, Elisa. Algumas vezes, elas lhes vêm de seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Só um instantinho, Elisa. Tá aí. Muitas vezes não é deles o negócio. Né? Mas nós temos também outro caso que eu me lembro aqui, Thomas Alva Edison. Aquele probleminha que ele teve quando estava criando a lâmpada elétrica. Né? Ele tinha feito já quase 1000 inventos, mas naquele ali o negócio estava feio. Fonógrafo, tem vários inventos dele, né? E ele não conseguia achar o elemento para o filamento, não estava dando certo. Né? Em sonho, ele e o assistente dele foram levados ao mundo espiritual, viu lá uma aula lá do pessoal, né? E ele veio com aquilo na cabeça. O filamento, sei lá qual é o material, vamos supor, é mercúrio, exemplo. Mas chegou aqui, quando veio para cá, ele esqueceu o que era. Né? Dias depois, horas depois, sei lá, o assistente dele, sonhei com o senhor. Tá? Não sei porque eu estou me lembrando toda hora da palavra mercúrio. Um exemplo, tá, gente? Não sei o que é o filamento, não. Tá? Se alguém souber, até me fala. Aí ele, né, foi lá, botou o negócio, a lâmpada está aí. Fala, João. Não, lembrou do negócio. Entendeu? Quer dizer, ele foi, ainda levaram o cara, porque acharam que ele pode esquecer. E essa invenção, veja bem, a humanidade toda se beneficia dela, né? É o que você você acabou de falar, modestamente, não é? Então, talvez ele poderia envaidecer se eu sou, não é? O verbo. E o que não, o ajudante da Flash. E o que é interessante é que ele homenageia o ajudante. Até hoje, quando nós falamos, eu quero uma lâmpada que 60 watts. O que é watts? É o sobrenome do ajudante, né? Aí é a homenagem que ele deixou para o ajudante ficar inesquecível também. Bom, então é isso aí, né? Essa é a palavra, dignos de vulgarizá-las, ou seja, eles vêm como instrumentos, tá? De ideias, criações, seja lá o que for, para vulgarizar para a humanidade, para o bem da humanidade. Tá? Então, falando aqui, muitas vezes o pensamento é próprio. Mas, no caso dele, que não conseguia encontrar o material do filamento correto, foi bem sugerido mesmo, para ele e para o assistente. Né? Mas um pouquinho, se tivesse uma cozinheira, ela também estava lá fazendo um cafezinho para vocês, e eu vi a palavra lá, mercúrio. Meu caro Watts. Meu caro Watts. É que nem o Sherlock Holmes, né? É isso aí. Bom, vai, Elisa. Quais homens? Bom. Onde estás? Peraí, onde que eu parei aqui? Porém. Vulgarizá-las. Vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem sua verdadeira evocação. Aí, uma verdadeira evocação. Tá? Não estão aqui, meu Deus do céu, tem que fazer isso, tem que conseguir isso.
está difícil, mas eu vou conseguir, eu tenho que conseguir, e está com aquele pensamento realmente, coração aberto, né? Sugestão. Né? Fulano, presta bem atenção aqui, ó. O próprio Kardec tem uma passagem que ele conta no Obras Póstumas, que ele estava escrevendo uma página lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que de repente, né, ele estava escrevendo algo que não estava correto. Ele ouviu um Kardec que não tinha mediunidade, ouviu umas batidas lá na parede, na porta, sei lá onde é, né? Aí levantou, parou e tal. No outro dia, lá na Sociedade Espírita, os espíritos falaram para ele, ó, tu tá escrevendo algo lá na tal linha, né, tal parágrafo, tal linha, que o negócio aí está meio complicado. Retira aquilo lá, conserta. O próprio Kardec. Né? Então, a pergunta é essa, a resposta é essa. Só falta agora o comentário de quem? Do próprio Kardec. E essa questão da evocação. Esse negócio é muito sério. Nós vemos nas obras espíritas, nas obras do André Luiz, por exemplo, o livro Obreiros da Vida Eterna, tem lá o Desencarne de Dimas, que era um médium espírita que trabalhou muito e tal, e de repente chega alguém lá no velório, fala, esse cara aí era uma boca de, né, fechada, tem um apelido que ele fala aí, né? Boca de arame, pronto. Né? E... Hein? Fala, Boca de Boca de arame. arame. Boca de arame, boca lacrada mesmo. E aí todo mundo sabe como é que é. E aí, como é que foi isso? O que é que houve? Né? Não é isso a história? Aí ele fala, que houve um assassinato aqui, só ele que o padre que sabia não sei o quê, e começa a falar o nome do assassino. Pronto, apareceu o dito cujo. Aí ele descobriu que o cara era médio de arrepio, né? Que na hora que ele falou o nome do assassino, o assassino apareceu, quem me chama? Quem me chama? E ele dá aquela arrepiada que diz até que o pessoal ri, né? Tá lá no livro. Daquelas... né? Então, é evocação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da evocação. Principalmente, né, quando a gente pensa mal de um desencarnado. Se esse desencarnado for gente boa, for bom, não vai ligar. Né? Porque, agora, se for realmente, não for muito bom, não muito amigo, não muito amistoso, vai vir querer tirar uma satisfação. Tem vários casos desses no livro No Mundo Maior. Nós vimos no início do livro também aquele cara que estava lá deitado no hospital, né? Um espírito ali colado. O que foi aquilo? Ele falou mal daquele espírito durante o jantar. Evocou. O espírito ficou esperando ele sair do corpo para tomar satisfação. Então, existe essa verdadeira evocação aqui para o bem, né? Que está aqui com planos de criação, né? E existe a evocação que nós podemos sem querer fazer. Hoje já não tem mais essa desculpa, sem querer. Nós estamos bem cientes que devemos pensar muito, né? Controlar os pensamentos em relação aos desencarnados. Você está fazendo lembrar também, Afrânio, que eu abri aqui o caso, até o Clarence, mas o Clarence aqui provocou, né? Ele usou as questões da hipnose. O caso de um senhorzinho, ele fala na volte, uma indução mental até, ao Paraguai, que a Antonina era loura e barrure. Né? Gente boa. Então, aí ele auxiliou nesse sentido para tirar o camarada daquele quadro mental em que ele encontrava-se. O avô dela? O avô dela. Isso eu só peguei aqui, que eu tenho aberto, o título, se alguém tiver interessado, para, né, Preciosas Conversação. Tá? Eu acho que é aí. E tem um outro também, tem um outro capítulo, ele fala aqui na página 81, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Esse é na página 81. O título, quem estiver interessado, é Análise Mental. É na Análise Mental. Tá? Ele coloca. Ele diz assim, ó, aterrada Antonina arrojou-se de joelho aos pés do vovô, não é? Que com os deixa eu ver o horário aqui. Não dá mais não. Aí, Leonardo, e pai, bola, e aí segue. Eu paro por aqui, senão não vai dar tempo. O livro é esse aqui. Já sabemos que aí tem a evocação aí. Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. É o único livro
né? Não, 90 terra do céu, onde a luz está. Bom, vamos lá. Vamos ler o último parágrafo aí, que é o comentário de Kardec, para fechar. Já deu a hora, né? Falta 1 minuto. 2. 2? Tá, vamos embora. Se Bora for lá. útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos. Como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Só para aproveitar isso aí, né? Esse livro que o Jorge mostrou aí, tem essa Antonina, que foi uma grande cantora paraguaia, durante a Guerra do Paraguai, a Lola Ibarruri. Ela existiu, a Lola Ibarruri, tá? Ela, na história do Paraguai, você abrir a internet, vocês vão achar, tá? É uma mulher bonita, cantora, tal, né? E até peças teatrais lá no Paraguai, tá? Sobre a vida dela. Aí, por uma coincidência, quando eu estava lá no Macaré, eu tinha um senhor chamado Irã, já desencarnou. Ele pegou um avião, tá? Rio, Londrina, mas que esse avião ia para Assunção. E dentro do avião, ele fazia escala em Londrina, foi onde ele desceu. Dentro do avião tinha uma propaganda que ele trouxe para a gente ver, tá? De uma peça teatral falando sobre a vida da grande e saudosa cantora Lola Ibarruri. É interessante isso, né? Que há fatos que eles não escondem o nome, não sei porquê, né? A maioria dos casos esconde o nome. E aqui está falando uma coisa, por que eu estou falando da Lola, da Antonina? Né? Se Deus, né, quisesse que realmente a gente tivesse essa noção de que é sugestão ou não, pensamento sugerido ou não, né, nos daria, né, eu tinha dado meios para conseguir. Assim como a outra questão, que para fechar o assunto, a Antonina, ela era encarnada, durante essa encarnação dela, em espírito, ela fez 2 regressões de memória. Aí nós vamos entender lá, tá, essa questão do esquecimento e por que a Antonina fez essas 2 regressões, as consequências, tá, foram boas, lógico, os bons espíritos que fizeram, mas Deus, esse negócio que a pessoa fala, vou fazer regressão de memória. Sobre isso se não houvesse necessidade desse esquecimento do passado, né, das nossas vidas, Deus também teria deixado as memórias abertas para a gente, né? Só para falar sobre essa questão de também, né? São coisas que Deus, né, colocou para nós, que não há necessidade da gente ficar preocupado com isso. Tá? Se o pensamento é sugerido ou não, quem eu fui no passado, etc, etc, etc. É bola para frente, né? Pensamento elevado e bola para frente. Melhorar para o futuro. E é isso aí, gente. Né? Encerramos aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Sexta-feira no Mundo Maior, né? Muito maior. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou parar a gravação.